galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Tava com saudade já de falar isso. Fazia um tempo já que nós não gravava. O primeiro do ano, então eu quero agradecer ao nosso patrocinador, nosso novo patrocinador, MMS Tecnologia, que fica localizada lá na Palhoça, Grande Florianópolis. É do meu tio. Ele tá apoiando o nosso projeto aí, então fico muito feliz por isso. E o que é a MMS? Vai ter tudo para a sua mídia da sua igreja. Então, você, pastor, você, líder de mídia, você que auxilia na mídia, você que quer auxiliar na mídia, tem tudo lá para a mídia da sua igreja. Vai ter computador, vai ter câmera, vai ter um monte de coisa. Então, procurem eles no Instagram. A gente vai colocar o Instagram na descrição do vídeo. Então, procurem eles que é bênção de Deus. Quem que veio hoje, então, Breno? Quem que veio? Paz do Senhor a Mistério. todos, sejam muito bem-vindos, né? A primeira gravação do ano já, de 2024, e já tem muita coisa nova aí para surgir, pra gente fazer, já tem projetos novos, além daqueles que a gente já apresentou em 2023, que já estão sendo executados e postados para vocês. Tem novas coisas aí que Deus colocou em nosso coração, parceiros novos também, né? Gente nova trabalhando conosco em prol do reino sempre, né? Já podemos testemunhar também, né, Júnior? Teu colega que trabalha Sim. junto contigo ali em Xaxim também. Um abraço para Augusto. Provavelmente ele vai assistir isso aqui também. Mas o Augusto, eu quero só contar aqui esse testemunho que para nós é maravilhoso, antes de apresentar, né, o nosso convidado, que ele mandou uma mensagem para o Júnior em uma conversa. Ele falou que se esse programa aqui, esse canal fosse feito para ganhar apenas uma pessoa, que aquilo ali já estava feito, né? Que ele conheceu os caminhos, ele provavelmente conversa bastante com o Júnior lá na empresa, mas que o canal deu uma direção para ele em que ele estava procurando. Então a gente fica grato, a gente vê que Deus realmente está nesse lugar, Deus está conduzindo nós, né? Deus está colocando pessoas na nossa frente, pessoas junto conosco, para que isso continue e que ele seja o primeiro de muitos, né? Que não foi feito para ganhar só você, tá? Vai mais, nós não Vai vamos ser mais, vai parar. ser mais. Então a gente quer também que você que teve ou tem alguma experiência conosco, que comente, que mandem para nós, né? Para que a gente também veja a transformação, né? A sua transformação, assim como nós somos transformados aqui diariamente em cada conversa. Amém? Amém. Sem mais delongas, agora vamos aqui apresentar o nosso convidado, o pastor Misael Macedo, de Nova Itaberaba, né? Congrega aqui na sede também, né, pastor? Prega pela região. A gente tava conversando aqui, não teve uma igreja em Chapecó já que ele não levou a palavra de Deus. Homem de Deus, usado por Deus. Já tive a oportunidade de ver pregar, levar a mensagem de Deus. Então, muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui conosco para bater esse papo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meus amigos. Em primeiro lugar, a paz do Senhor, irmão Júnior, irmão Marcelo, né? E o irmão Marcelo também está lá, O Marcelo tá lá atrás. nos bastidores, né? Uhum. Cuidando da mídia. E a você que está nos ouvindo nessa noite, né? Que Deus venha abençoar a tua vida, que tudo que for falado aqui seja em prol do reino de Deus e que venha surgir como impacto espiritual na tua vida. Para você também que não conhece Jesus, venha conhecer. Vem Amém. conhecer através desse programa, né? Amém, amém. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e por tá acreditando no nosso projeto também. Amém. A gente fica feliz por isso. E, pastor, já para aquela pergunta já inicial. Pastor, como que foi seu começo? Tu já começou desde que tu nasceu na igreja? Como que foi seu começo na igreja? Na verdade, eu nasci no lar cristãos. Uhum. Meus pais sempre foram cristãos. Mas o meu primeiro encontro com Deus foi aos meus 9 anos de idade. Olha lá. Com 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Já recebi um forte chamado para pregar, para ingressar na música. Foi onde eu comecei meus primeiros passos tendo intimidade com Deus. Amém, amém, amém. Pastor, deixa eu te pedir, a gente vê bastante pessoas que falam, né, que foram batizados bem mais novas. E hoje a gente não parece que não vê, não sei, mais né, difícil, né? ou as pessoas também não comentam, mas parece ser mais difícil esse batismo em criança. Acho que tem alguma coisa a ver com o direcionamento dos pais, isso, porque é uma criança ainda, né? Às vezes a gente fala, não sabe o que está fazendo. Mas nessa idade, talvez o direcionamento dos pais que conduz a esse batismo.
Boa pergunta, irmão Marcelo. Boa pergunta. É o Brendo. É o Brendo? Brendo. É Brendo. Boa pergunta, porque foi algo que eu perguntei a Deus e ao Espírito Santo. Uhum. É algo que eu sentia falta no meu ministério. Eu dizia para Deus, Deus, por que que antigamente crianças eram batizadas com o Espírito Santo? E hoje, em pleno século XXI, a gente não vê com tanta frequência isso acontecer. O que Deus falou no meu coração foi que a prioridade Sim. mudou. Boa pergunta, se a culpa é das crianças ou a culpa é dos pais. Muitas vezes, a prioridade dos pais já não é influenciar mais, nem todos, né? Mas muitos pais já não influenciam mais o filho a ser cheio do Espírito Santo, né? A vida tem se tornado uma vida cotidiana corrida, né? Correr, digamos assim, atrás da máquina. Todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua agenda lotada, trabalho, alguns afazeres depois do trabalho, chega em casa cansado e às vezes não tem aquele tempo de conversar com os filhos, não tem. Antigamente se falava muito, os irmãos de mais idade vão lembrar dos cultos domésticos, né? Sim. Lembra, né? Quando o pai, a mãe chegava em casa do trabalho, após o jantar, sentava-se com os filhos e começava um culto doméstico. É ali que influenciava as crianças a ter o desejo de serem batizadas com o Espírito Santo. Hoje em dia, infelizmente, já está quase extinto essa prática em nossos meios, né? E é por isso que as crianças, eu penso que 2 horas de culto é muito pouco para uma criança sentir Deus da forma que ela precisa sentir. Sim. Então, por isso, o meu conselho é para os pais: incentive os filhos em casa a terem experiência com o Espírito Santo. Incentive os filhos em casa a estudarem a Bíblia, a lerem a Bíblia, a ouvir louvores, porque hoje, infelizmente, a internet, o celular está tomando muito tempo das nossas crianças, aonde é uma influência maligna para tirar o foco que é a presença de Deus, né? Mas é algo que muito bom ter perguntado isso, porque a gente vê que as igrejas estão precisando de crianças sendo cheias do Espírito Santo. Porque hoje a gente vê também, claro, a facilidade também, né, do celular pode ser que prejudique bastante, né, porque a gente vê até dentro da igreja. Às vezes pro filho, teoricamente, ficar quieto, parar, ele está com o celular. É tela, tela, tela. E tem muitos, eu acho que não é isso, não é nem só na igreja, mas a gente vê muito médico, muitas pessoas falando do tão prejudicial é isso, né? Em modo geral. Orientações e que a criança menos de 2 anos não pode nem chegar perto, Isso. nem de televisão, computador, tela, nada, porque isso tira o foco. A criança ela acaba tirando o foco de outras coisas e fica ali parada sem fazer nada, né? E isso vai tirando como é que eu posso dizer? Vai tirando uma infância da criança que a gente vê hoje ali, que crianças hoje com, sei lá, 4 anos de idade e não estão falando nada, mas por quê? Fica um dia inteiro parado na frente de uma tela, Isso. né, sem fazer nada, não estimula uma leitura, que nem você falou, não estimula uma brincadeira, uma conversa com o filho também, né? Isso aí eu tenho pensado, porque a minha filha tem 2 anos hoje. E às vezes eu me pego olhando para ela assim, às vezes assistindo em momentos que ela tá assistindo, que ela fica prestando atenção naquilo ali e pode conversar com ela que ela mais nem responde. E Fica quando a gente ligado naquilo ela ali, fica né? ligada naquilo ali, quando a gente desliga aquele tempo que ela tem ali, ela parece que é uma outra criança, né? Os louvores que a gente coloca, ela tem uma Bíblia infantil, então ela parece uma outra criança do que quando ela tá. Só que parece que há um mal em que os pais também, para a criança ficar quieta, parar, eles dão um celular na mão da criança. A gente vê isso dentro da igreja também, né? Que no meu ponto de vista, se a criança tá correndo dentro da igreja, fazendo barulho, caindo, chorando, amém. Porque tem que estar ali. Tem que estar. Ela vai entender. E eu também vejo pela minha filha, porque ela faz bagunça. Ela brinca, ela grita, às vezes chora, mas ela tá ali. E a gente vê porque quando começam a tocar um louvor que ela conhece, ela para. Ela fica prestando atenção, ela começa a repetir as palavras do louvor. Em casa também é assim. Então, por isso que eu te pedi, né? Que eu, pai, né, novo. Então, essas orientações, por isso que eu digo que aqui a gente aprende muita coisa. Né? A gente gosta de pedir muitas coisas que a gente passa. Então, eu gosto dessas orientações porque a minha filha vem aí. E como que eu poderia ter, né? Dar a ela essa experiência? Porque, pelo que eu vejo, eu penso, a responsabilidade de condução a ela é minha e da minha esposa, né? E não de outras pessoas, né? Isso. É. Por isso que eu pedi
dessa questão, né? Porque antigamente era um pouco diferente, né? A gente se torna até um pouco saudosista, né? Olhando para Sim. trás e vendo os movimentos. Eu sou de uma época, quando a gente morava no Paraná, de cultos que os pais tinham que levar as crianças carregadas para casa. Crianças de 7, 8, 10 anos eram arrebatadas durante o culto. Era a glória tão grande que o corpo físico não suportava. As crianças eram arrebatadas e crianças são tão puras, irmão, que ela não tem como ela inventar algo. Então, quando elas voltavam em Sim. si, elas contavam experiências tremendas. Então, são épocas assim que marcaram bastante o nosso ministério. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Carla, tenho o Dudu, e ambos eu sempre incentivei a orar, a buscar a presença do Senhor. A Carla, se eu não me foge a memória, foi batizada com 7 anos de idade no Espírito Santo. O Dudu, com 8 anos de idade, Nossa. foi batizado com o Espírito Santo. E é algo assim que alegrou meu coração, porque a igreja é um reflexo daquilo que nós Sim. somos dentro de Uhum. casa, né? Às vezes a gente olha as pessoas geladas no culto, não se manifestam, não levantam a mão, não glorificam a Deus. É porque, de repente, o cotidiano delas é totalmente oposto do mundo espiritual. Então, ela chega na igreja, ela não consegue se desligar daquilo que está lá fora. Mas nós vemos que a própria palavra do Senhor, ela vai dizer: quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, porventura achará fé sobre a terra. Mas o meu clamor a Deus é que a profecia do Joel venha se cumprir em nossos dias. Que o Espírito Santo venha a ser derramado sobre jovens, crianças, adultos, adolescentes. Eu acredito que nós estamos prontos para viver o grande avivamento sobre a face da terra. Não sei se não é o último avivamento. Eu acredito que nós somos a última geração. Eu acredito fielmente que nós somos a geração do arrebatamento. Por isso que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, que Jesus está voltando. Não, e é uma coisa incrível de ver as crianças chorando, cara. A gente vê nesses cultos kids, né, que o Júnior tá e a tendo. esposa dele eram líderes até então, no ano passado. E a gente participava junto com eles. Cara, aqueles cultos assim, começam com uma historinha e daqui a pouco vai aquelas crianças se Quando vê as entregando crianças realmente, aquela chorando. pureza, aquele choro sincero. E às vezes ela não tá entendendo, mas ela tá chorando, mesmo sem Aham. entender o que que tá acontecendo. E a gente vê, às vezes, assim, aquelas crianças pedindo pros pais o que que aconteceu, por que que eu tô chorando. Cara, a presença, assim, é incrível. E principalmente nas crianças, eu acho lindo demais. Ver as crianças louvando também, às vezes um pouco com vergonha, segura os microfoninhos com as 2 mãozinhas assim. Uhum. Mas, cara, é uma coisa que eu acho incrível, assim, né? E que Deus abençoe e que os pais continuem, né? Uma Tem- coisa assim que eu vejo. Quer falar, Breno? Pode falar. Não, pode. Uma coisa que eu vejo que as crianças hoje são o espelho das pessoas grandes, né? No caso, São. das crianças de perna comprida que a gente fala, né? É. E assim, é muito difícil a gente ver essa questão do, sabe, de falar em línguas e tudo. E até assim, é o que o Breno falou antes. Vão lá, dão celular, ou tá incomodando dentro do culto, enfim, pega, joga lá na salinha das crianças, a professora Ou dá vai dá um pra negocinho casa lá para também. colorir, ou vai para casa. Mas eu vejo que as coisas têm mudado. A visão da igreja tem mudado referente a isso. Antes era assim, hoje já está um pouco diferente. As professoras estão se capacitando mais, as professoras estão, sabe, se buscando cada vez mais conhecimento, sabedoria, porque é um negócio que, assim, é um ensino diferente. É um negócio diferente que é personalizado mesmo para as crianças, sabe, que eu vejo. É tanto que a gente vê o contrário hoje também, né? Que são as Sim. crianças levando os pais para a igreja. Isso. Sendo ali No cheias. São Pedro ali, tem muita criança que pega, sai de casa e vai E embora. vai, então o pai começa a olhar aquilo ali, já começa a acompanhar. A criança já chega em casa cheia de novidade, começa a contar para os Uhum. pais. Então, isso aí também, às vezes a gente fala o pai, mas a criança também, quando Deus pega. Sim, sim. É uma Vai. porta, né? É uma porta para trazer a Nossa, família. um baita de uma porta, né? Não tem como o teu filho tá ali, tipo, às vezes pedir alguma coisa você não saber, então no mínimo que você vai fazer é procurar para saber, para ter a resposta para ele, né? Isso aí é legal. Imagina que o teu filho chegar em casa e falar, pai, mãe, eu tô orando por vocês, né? Vamos pra igreja, cara. Sim, meu Deus. Sei lá, acho que não vai, não tem como o pai e a mãe não aceitar.
E é uma coisa que assim que eu vejo, tipo, hoje nós temos a liberdade. Hoje nós temos essa liberdade, tá indo na igreja, tá adorando a Deus. Mas eu vejo que assim, vamos pegar um exemplo da Europa. A Europa hoje sabe, as pessoas não querem mais ir na igreja. Não tem igreja, na verdade, quase lá. E assim, se a gente tiver a sabedoria, tiver um conhecimento de trazer a tecnologia, não para apresentar para as crianças e falar, não pare de incomodar, mas trazer a tecnologia a favor da igreja, não vai acontecer o que aconteceu lá, sabe? É um negócio que é uma coisa que, na verdade, a igreja tem que ter um cuidado muito grande, até esse podcast é para isso. É pra gente se fortalecer e pra gente não ficar no YouTube, pra ir na igreja, sabe? Tanto que a gente fala às vezes, pessoal, não vejam, não fiquem vendo só YouTube. Mesmo a gente sendo canal do YouTube. A gente fala para buscar as O experiências principal pessoais, né? objetivo, exatamente, buscar experiências, ler a Bíblia, sabe, ter um relacionamento com Deus e não ter, talvez, eu gosto de pessoa X, pessoa Y ali, e eu sou seguidor dele, vamos colocar. Aquela coisa que a Realmente gente seguir fala, que o Jesus, Michael né? falou aqui também, né? Que a gente fala do hambúrguer, a gente fala como ele é, a gente fala do sabor Exatamente. dele, mas para você realmente sentir o sabor dele, você vai ter que provar. Experimentar. Não Tem que vai morder um como. hamburgão, né? Vai Não ter tem que jeito. morder o hamburgão, senão você não vai saber. É bem assim. Mas, pastor, vamos lá. Eu gostaria que você compartilhasse conosco se tem algo na sua memória já que impactou a sua vida, assim, uma experiência com Deus, assim. A gente sabe que o senhor prega para todo várias lado, né? igrejas, para todo lado aí, né, do estado e até mais. Então, teve talvez algum momento, assim, que te impactou mais com Deus, que ele te usou para fazer alguma coisa ou algo do tipo, que você lembra desse momento? A gente pega meio na surpresa, Sim. vai indo, né, meu? Olha, o que eu fico impressionado foi algo que marcou algo bem recente. Aproveitando esse gancho que a gente está Sim. falando das crianças, foi em 2022, se não me foge a memória, um trabalho que a gente fez em Águas Frias com o pastor Valdoir. A gente fez um evangelismo lá durante o dia, até inclusive foram alguns irmãos de Chapecó ajudar a fazer esse evangelismo. E à noite, estava até o cantor Wagner Roberto, soube que ele estava aqui, né? Eu vi, Sim. vocês entrevistaram ele. Ele ia cantar e, pela misericórdia, eu ia pregar à noite. E durante a pregação eu fiz o apelo e quando eu olho para o lado, muitas crianças na frente do púlpito. Aí eu pedi para os obreiros me auxiliar, o que estava acontecendo? As crianças chorando e com a mãozinha levantada, quando eu fiz o apelo para aceitar Jesus. Aí um obreiro que estava do meu lado, ele desceu e perguntou para as crianças se elas eram evangélicas. Muitas delas, 7 delas, não eram evangélicas. Era a primeira vez que estavam ali e estavam aceitando Jesus. E foi algo tremendo que as 7 foram batizadas com o Espírito Santo. Nossa. Então foi algo assim Meu que... Deus. foi algo que marcou meu ministério. Até ano passado a gente retornou lá. Foi no feriado 7 de setembro, né? Feriado da República. Ano passado eu retornei para pregar na praça pública e foi algo que me veio à lembrança, né? Algo que Deus fez lá que marcou, porque o próprio Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então, quando você vê Deus trabalhando dessa forma, é o verdadeiro evangelho, né? O evangelho genuíno, né? Que pode impactar tanto crianças, quanto adolescentes, quanto jovens, para ser cheio do Espírito de Deus. Então, foi algo que marcou bastante o meu ministério. Amém. Deve ser gratificante mesmo, né, pastor? Você olhar... Claro que a gente fala, a pessoa sim tem chamado, mas ela tem que se preparar também, né? Não é simplesmente chegar, não, Deus me chamou, deixa que eu faço. Não. Então, acho que todo aquele preparo que tem, né, pastores, pregadores têm antes de ir ministrar também deve ser gratificante. Não, né, aquele tempo que eu dediquei, tá aqui, ó, o resultado, né, a semente foi plantada, muito provável que vai germinar. A gente não fala que 100% que aceita continua até o fim, né, a gente ora que sim, né, mas muitas delas vão gerar mais frutos, é aquela coisa que a gente falou. Talvez a família dessas 7 crianças ainda não estavam ali na igreja, mas que vão ser utilizadas. É uma corrente que eu tento imaginar, que muitas pessoas passam o ano inteiro e ficam chateadas de ter ganhado uma pessoa. Fala, eu ganhei só uma pessoa, só que a gente não sabe o peso daquela pessoa em cima de outras pessoas. Quantas a influência que aquela ali tem sobre outras, né? Então a importância, às vezes, você sim dedicar 1 ano, 2, só para
para aquela pessoa ali, né? Às vezes você vai ser usado para ganhar só aquela ali, né? E aquela ali vai ganhar multidões, então você vai fazer parte desse rebanho ali e tudo mais, né? Então é uma coisa a se pensar também, às vezes a pessoa fica meio triste, não, glória a Deus que essa aqui, né, eu fiz parte, glória a Deus por isso, ela tá aqui, ela vai ganhar outras pessoas, vai ganhar a esposa, o marido e assim vai, né? Uma família inteira, a família dela. Então isso é importante a pessoa também às vezes pensar, né? Que às Que vezes ganhou só uma alma. Uhum. Um exemplo, Jesus, quando foi atravessar o mar, que ele precisava ir para Gadara, né? E durante aquela situação, veio aquele terrível vento, aquela terrível onda que se levantou e os discípulos apavorados, homens experientes no mar, apavorados, pensando que ia morrer, porque o vento era contrário, de repente eles olharam na polpa do barco Jesus dormindo. depois de Vamos morrer afogado. Experientes no mar, Sim. homens pescadores. Sim. Aí eles bateram em Jesus, acordaram, Senhor, tu não te importa que nós vamos morrer aqui. O que Jesus fez? Falei, homens de pouca fé. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Quando Jesus chega em Gadara, tinha um endemoniado gadareno, lembra? Ele estava lá. As prisões, as correntes não eram suficientes para amarrar ele. A história vai dizer que ele morava em cemitérios. Quando ele viu Jesus, ele veio até o encontro e os demônios se sujeitaram a Jesus, se dobraram o joelho e falaram, Nazareno, o que temos nós contigo? Não é chegada a nossa hora. E Jesus foi lá e repreendeu eles. E eles falaram assim, nós não queremos ir para onde está determinado. Manda nós ficar naquelas manadas de porcos. Jesus foi lá e ordenou que eles fossem para os porcos. Tanto que os porcos se precipitaram, desceram no precipício e morreram, né? E aquele homem foi liberto. O que acontece? Ele quis voltar com Jesus para o barco. Jesus falou, não, eu preciso atravessar, mas você vai ficar em Gadara e vai ser um missionário. Não tem relato quantas almas foram ganhas através daquele homem, mas eu imagino que ele descendo para a cidade, já de banho tomado, roupa trocada, as pessoas olhando para ele, como que tu não estava lá no cemitério, tu não era endemoniado? Não, eu encontrei Jesus e Jesus mudou minha história. Meu Deus. Então não importa a maneira que a pessoa vem até Jesus. Jesus é especialista em mudar a história. Jesus é especialista em pegar a pessoa do lixo e dar um banho de misericórdia, da graça e tornar pregador da palavra. Então imagine, uma alma ganhou centenas ou milhares de almas em Gadara, através de uma situação que Jesus precisava atravessar, o mar se levantou, digamos que o inimigo tentou impedir, porque ele sabia que se Jesus chegasse lá, os demônios teriam que sair da vida do gadareno. E Jesus ia tornar-lhe um grande missionário. Então, Jesus é especialista em fazer isso. Por isso, valorize. Se ganhou uma alma, invista nela, cuide dela. Amém. Porque o apóstolo Paulo diz que quem gera uma alma, ele sofre dores de parto. Porque é difícil você estruturar uma alma até ela começar a ganhar outras almas. Então, por isso que é importante o trabalho missionário. Amém. Amém. É uma coisa que a gente vê também nessa passagem, né? Que a importância de você também ter o teu testemunho. De você, às vezes, não entender o porquê que Deus não te libertou antes, né? Porque, às vezes, Deus ele tá deixando você passar por isso na tua vida para que você tenha uma experiência. Porque pessoas vão conhecer você antes e depois, né? Então, se a pessoa for conversar com, não, essa aí já é perfeita, não vai convencer ninguém. Agora, o gadareno, que era lá, era possuído, era, né? Digamos, as pessoas conheciam ele como tal. Então, descendo para a cidade já renovado, as pessoas conheciam a história dele antes. Então, as pessoas, né, digamos que seria mais fácil, né, esse testemunho quando você é gerado, né, em Deus assim. Então, às vezes a gente não entende as provas, a gente não entende as lutas, não entende por que a gente tá passando por aquilo ali, mas lá na frente, né, o Espírito Santo não, ó, tava passando por isso aqui, ó. Você vai ajudar essa pessoa que tá passando por esse momento, aquilo que eu te ensinei lá atrás. Eu tava te ensinando, eu tava te preparando. Agora vai. O deserto é pedagógico. Exato. Tem muita O gente que deserto não é para passar, matar, é né? para ensinar. Tem muita gente que não quer passar, acho que só tá Só Tá que é bom só a já. partezinha boa do negócio. que a terra. Pastor, conte pra nós, então. Eu gosto sempre de pedir isso daí. Como é que começou o teu ministério? Quando tu era criança, tu já pensava em ser pastor? Não. Tu queria ser o quê? Tu sabe como que foi esse processo até chegar ao pastorado? O meu sonho era ser músico. Sempre foi, desde criança, né? Ingressei com a bateria, tocando bateria na igreja.
Logo Tipo teu após. filho, então. Já de raiz, né? Comecei com bateria, logo após guitarra, violão. Mas assim, a pregação foi algo que foi de surpresa na minha vida. Foi algo surpreendente que Deus fez. Assim. Uhum. E voltando àquilo que você falou sobre primeira coisa que Deus vai gerar, testemunho em nós. Sim. Até meus 15 anos de idade foi na igreja, trabalhos, congressos e culto ar livres com meu pai. Uhum. Né? A gente tinha um conjunto entre família. Mas aos 15 anos de idade eu me afastei. Me afastei da igreja. Foi um período bem difícil da minha vida. Fui embora para São Paulo. Eu pensava que com o meu violão eu ia ganhar o mundo. Pensava que aquilo que o inimigo colocava na cabeça. Sai que é sucesso garantido. Mas quando eu dei por mim, anos depois, eu estava numa calçada em São Paulo, todo sujo, tomado pelo vício, bebidas, drogas, tudo que havia conquistado, havia perdido tudo. Aí você se sente um lixo. Quando você vê que você está na rua, não tem para onde ir, está abandonado. Eu costumo dizer que quando você... Por isso que eu valorizo muito quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, né? Ele não é um morador de rua, ele está numa situação de rua. Sim. Às vezes é importante você parar e dar 5 minutinhos da tua vida para você sentar e conversar, para você entender o que levou ele lá. Sim. Porque tem muitas pessoas boas que estão lá, estão decepcionadas. A medicina moderna vai chamar de pessoas depressivas, mas são pessoas com opressão maligna, né? Sim. Que por um momento deixaram o Espírito Santo de lado e o inimigo tomou conta. E quando a pessoa abriu os olhos, está numa situação que ela nunca imaginava estar. Foi assim que aconteceu comigo. Em São Paulo, lembro como se fosse hoje, na Avenida Brasil, sentado na calçada, sujo, cabeludo, há muitos dias já naquela situação, e o inimigo soprou no meu ouvido. Ele, numa retrospectiva de segundos, eu pude lembrar quem eu era, a forma que eu fui trazido ao Evangelho quando fui batizado com o Espírito Santo, a forma que ainda como criança Deus me usou para curar pessoas, as ministrações, os louvores, e quando eu dei por mim a situação que eu estava, né? Não tinha mais retorno para mim, não tinha mais como voltar, e uma voz soou muito forte no meu ouvido dizendo: você nunca vai ser feliz, acabe com a sua vida. E naquela Avenida Brasil eu tentei me levantar e a voz dizia assim: vai passar um carro a 100 por hora, se jogue, vai ser fatal. Eu tentei me levantar e acabar com aquele sofrimento, mas o meu corpo físico não teve força. E quando eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso dar um fim nisso aqui. Eu senti uma mão pegando no meu ombro. E quando eu olhei para cima, era um homem que olhou para mim e disse: tudo bem? Eu falei: tudo bem. Eu tinha uma carteira de cigarro do lado com apenas um cigarro dentro. Ele olhou para mim e falou: posso? Eu falei: pode. Alcancei o cigarro para ele, pegou... Ele pediu o avio. Aqui nós falamos avio, em São Paulo é isqueiro, né? Ele pediu isqueiro, falou assim: posso? Eu falei: pode. Mas ele não fumou, ele ficou segurando o cigarro e queimando. Aquilo chamou minha atenção, porque era o único cigarro que eu tinha. E quando aquele cigarro queimou, ele olhou para mim e falou assim: ó, Deus me trouxe aqui. Nossa. Para dizer para você. Então Deus criou uma situação para chamar minha atenção. Ele falou assim: Deus me trouxe aqui para falar para você que você é especial para ele. Tudo aquilo que você fez no passado, você pregava, você cantava, você curou pessoas, ainda na tua infância. Deus manda te dizer que Satanás soprou no teu ouvido para você tirar a tua vida, mas ainda não é tempo de morrer. Nossa. Porque o tempo é de vitória. Meu Eu vou te levantar dessa rua. Eu vou te dar um banho de misericórdia, de graça. Eu vou te dar uma família, porque até então, naquele momento, eu olhava as famílias saindo, eu estava bem na frente de uma padaria, as famílias... Sabe aquele comercial de margarina? As 3, 4... Que é todo mundo feliz, todo mundo sorrindo ao redor da mesa. Era mais ou menos aquilo que eu estava vendo. As pessoas saindo daquela padaria feliz, porque ou a pessoa é feliz quando está comendo, né? Melhor momento. Melhor momento. Eu olhava pela vitrine, pela vidraça, as pessoas sentadas, felizes, as famílias, né? As famílias saindo de mão dada. Eu pensei: eu nunca vou ter uma família. E Satanás me incentivando, dizer: não, você não vai ser feliz. Você não vai ter família. Mas naquele momento que aquele homem, aquele missionário, colocou a mão no meu ombro e começou a profetizar sobre a minha vida, foi algo que me chamou a atenção quando Deus usou ele para dizer: eu vou te dar uma família. Foi algo que Deus usou com Abraão para tirar lá da Mesopotâmia.
Quando Deus falou, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela. Se Deus oferecesse gado para Abraão, não chamaria a atenção dele. Se Deus oferecesse ouro, prata para Abraão, não chamaria a atenção dele. Por quê? Abraão era rico, né? Mas Abraão, os deuses que seu pai Terá fazia, não conseguiram suprir a necessidade. Qual era a necessidade de Abraão? Uma família, né? Quando ele casa com Sara, ele adota Ló como filhos, né? O sobrinho, o irmão de Sara. Mas ele não tinha uma família, ele não tinha filhos, porque Sara não podia gerar. Então Deus foi categórico quando falou para Abraão: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, porque de ti eu farei uma grande nação. A tua esposa vai gerar, você vai ter família. E naquele momento Deus falou para mim: eu vou te dar família. É algo que eu estava sentindo falta, estava abandonado. E eu acreditei na voz de Deus, eu acreditei naquilo que Deus pode fazer. Eu me levantei daquela situação. Tempo depois conheci minha esposa, que Deus me deu uma família, me deu filhos abençoados, e ali começou. Nós E de fazemos lá algo. você veio direto pra cá? Onde que você morava antes de ir pra São Paulo? Antes de ir para São Paulo, eu morava em Nova Itaberaba. Nova Itaberaba Nova mesmo. Itaberaba Aí tu mesmo. veio de Isso, lá pra cá e aqui tu conheceu ela? Isso, em Chapecó. Em Chapecó? Em Chapecó. E foi onde a gente está há mais de 2 décadas aí fazendo Olha a obra ali. de Deus. Que bênção, pastor. Foi bênção. E assim, isso serviu, na verdade, pra ti, pra te dar a casca, na verdade, pra tu ver essas pessoas na rua também, né, Isso. pastor? E como que é pra ti hoje ver essas pessoas na rua, tipo, questão de amor, tudo, de passar isso pras outras pessoas também? Olha, quando eu tenho oportunidade, que a minha vida é bem corrida, né? A Uhum. gente vive na obra de Deus, Imagina, igreja em é. igreja, pregando, mas quando eu tenho oportunidade, eu me reúno com alguns amigos e a gente leva a marmita às pessoas de Olha que rua. legal. E teve uma situação que a gente foi e eu orei a Deus, falei, Deus, eu não posso levar só alimento para essas pessoas. Eu preciso levar uma palavra de ânimo, porque quem está na rua não quer só comida. É. Ela precisa ser abraçada, ela precisa de atenção. Deus falou para mim, faz uma fila. Antes de você alimentar elas, faz uma fila que eu vou falar com elas. Aí eu cheguei, me apresentei, e falei que a gente estava levando alimento para elas, mas a princípio a nossa prioridade é levar Jesus. Você não tem noção como as pessoas têm sede de Jesus. Às vezes é aquele preconceito de você olhar para a pessoa e você pensar, nossa, a pessoa tá suja, essa pessoa é uma pessoa agressiva, essa pessoa Uhum. tá na rua porque é um bandido, é um drogado. Não, não, não. Às vezes é só falta oportunidade. Sim. Às vezes foi só um momento que Satanás usou para tirá-lo da presença de Deus. Olha só, teve 2 situações que me chamou muita atenção. O primeiro foi um jovem que, quando eu abracei ele, o Senhor me mostrou que ele era filho de um obreiro e que ele era músico da igreja e tinha saído do conjunto da igreja e se desviado. Naquele momento que eu abracei ele, ele começou a chorar. Eu falei, filho, eu vou orar por você, você vai se alimentar. Pega o telefone e liga para o teu pai em tal cidade, que ele está desesperado, não sabe se você está vivo ou está morto. Ele falou assim, pastor, eu sou desviado da igreja, meu pai é obreiro, ele cuida numa congregação, e eu tocava no conjunto da igreja. Por palavras, eu me desanimei e fui para a rua com os meus amigos, e olha só a situação que eu tô. Falei, Jesus vai te levar de volta. Ele falou, amém, pastor. Ligou pro pai dele, eu acredito que está lá, feliz. Amém. Amém. Outra situação de um jovem que falou, pastor, o senhor tem 1 minuto? Eu falei, tenho 10 para você. Aí eu pedi para os outros obreiros que estavam comigo orar pelas pessoas, eu sentei com ele na calçada e começamos a conversar. Ele falou, pastor, é o seguinte, a minha mãe é pastora, ela está em Portugal. Eu passei um momento nas drogas, fui para uma clínica de recuperação, a minha mãe mandou vir para Chapecó fazer o passaporte para mim ir para Portugal com ela. Eu estava liberto, estava nessa clínica, eu estava com o dinheiro para mim me hospedar em Chapecó e para fazer o passaporte nesse tempo que fosse necessário. Mas, pastor, eu desci do ônibus e eu dei uma volta atrás da rodoviária. E aqui eu conheci pessoas que me ofereceram. E eu tô, pastor, sem dinheiro. Faz semanas que eu tô na rua. Eu perdi tudo que eu tinha e eu voltei com os vícios. Eu falei, meu filho, eu vou orar por você. E Deus vai restaurar a sua história. O diabo fez de tudo. Lembra do Gadareno? A tempestade? O diabo lançou uma tempestade para tirar você do foco, do objetivo. Mas Jesus vai te levar de volta. Aonde era o propósito de Deus te levar. Eu acredito que ele chorou muito, se reconciliou naquele momento. Hoje ele perdi o contato com ele, mas deve estar em Portugal, pregando Amém. a palavra de Deus. Amém, amém. Às vezes a gente deixa de ir, né?
A ideia é que a gente é muito de não prestar atenções nas nossas orações, né? Que a gente pede muita oportunidade para Deus. A gente pede para ser É. usado, a gente pede... e às vezes a gente não tem noção do que é ser usado por Deus. A gente não tem noção do que é uma oportunidade de falar de Jesus. Verdade. Às vezes muitas pessoas ou colocar se limitam, né? Em ter um microfone na mão, Isso. em cima de um púlpito que, cara, é a coisa mais fácil, né? Às vezes a gente tá lá em cima e olha assim para a igreja, para você falar uma palavra e alguém chorar, não é difícil, sabe? Mas essa coisa até aqui no setor tem o São Pedro, né? O pastor Lourenilson que faz, ele manda direto ali as marmitas que eles estão Isso é produzindo, muito bom, enviando. muito bom. Cara, isso aí é No muito final do ano legal. deve ter churrasco, né? Meu irmão, isso é uma coisa Sim, chique, tem velho. churrasco. Que legal. Então, assim, e tudo de doação, sabe? Olha Então, só. os irmãos também abraçam isso. Eu creio que nem todos podem ir. Isso. Nem, alguns têm medo. Cara, É. beleza, isso aí é humano, né? Mas mesmo assim não deixam de ajudar, ou com algum valor, com algum alimento. Isso também é importante, né? Isso. Então, não tem que ter, que nem o corpo ele é formado com vários membros, né? Então não é só cabeça, não é só pé, não é só mão. Então, do jeito que você pode, Isso. é a mesma coisa que a gente fala da missão. Cara, se você não tem uma estrutura para ir fazer missão, mas tem uma estrutura financeira boa, você pode ajudar. Né? Eu creio que você ajudando a missão, ajudando esse departamento missionário ou social, algo seja, cara, você tá chegando também na evangelização dessas pessoas, né? Eu creio que lá na prestação de contas, né, vai ter lá, não, você não foi, mas você ajudou, você deu oportunidade para outras pessoas chegarem, né? Então Deus prepara pessoas fisicamente, espiritualmente para ir, para enviar, mas também eu creio também que prepara pessoas aqui que têm um pouco de medo, de receio ou também não foram chamadas para isso. Né, prepara financeiramente para que elas possam também abençoar essas pessoas, né? Verdade. Então são partes importantes do reino, né? São partes, são membros importantes para a igreja, né? Que às vezes muitas pessoas olham e não dão muita importância, né? Não, mas esse aí não faz nada, porque cara, calma aí, né? Pode ser que aquela senhorinha que tá sentada, aquele cara que tá ali, que é tímido, tá quietinho ali, só quer ir lá participar do culto, mas ele ajuda muito mais às vezes que alguém que vai lá levar a palavra. Ajuda muito mais, né, que aquela pessoa que só se importa em cantar para a igreja, nem louvar a Deus, né? Cantar para a igreja para aparecer, né? Que tem muito menos estudo do que qualquer um dentro da igreja, mas ajuda muito mais no reino, Verdade. né? Fazendo a parte dela ali, que missionária dela, sentadinha ali, escutando a palavra, né? Colocando ela em prática, às vezes sozinho no quarto, no secreto, a gente não sabe como é, mas às vezes tem muita intimidade com Deus e tá ali. Só que Deus manda, ela vai lá e faz e fica quietinha, né? Vai lá, ajuda e Verdade. senta e fica quietinha. Então, às vezes a gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos que Deus mostra, nesses chamados diferentes que Deus tem também para certas pessoas, né? Que muitas você vai encontrar. A gente já conversou com pessoas aqui que têm testemunhos extraordinários, como missionário, indo para a rua também fazer o social, né, orando por pessoas que ainda tem contato com essas pessoas que conseguiram apenas um abraço. Tem pessoa que foi chamada só para abraçar, Verdade. tá lá na porta, dá Um boa abraço noite. cura muito. Um Nossa! abraço cura muito. Então, e eu tenho uma experiência, agora lembrando, de um abraço quando eu me batizei, ainda eu nem não tinha muita noção do que era, mas eu lembro que em uma oração, a quadrangular ela tem por costume, nos cultos dos jovens principalmente, quando chamam para oração, ficam intercedendo ao redor daqueles jovens. E eu estava ali intercedendo e o Espírito Santo me mostrou aquele jovem e falou, vai dar um abraço nele. Falei, tá, fui lá, né, na orientação, abracei ele, mas para mim foi só um abraço. E depois de alguns dias ele veio me contar, falou, Brendo, você não sabe, mas ele tinha perdido o pai dele há pouco tempo atrás. E eu falei, naquela minha oração eu tava falando que eu só queria mais um abraço do meu pai. Olha só. E ele de olho fechado, e eu vi quando eu abracei ele, que ele, sabe, quando a pessoa se desmancha assim, falou, cara, aquele lá foi o melhor abraço que eu tive. Então, às vezes, a gente não entende, né? Então, assim, um gesto simples, para mim, mas a obediência gerou algo dentro daquele jovem lá inexplicável, né? Então, esses detalhes, a gente fala, Deus, ele fala nos mínimos detalhes.
ele age nos mínimos detalhes, ele cuida nos mínimos detalhes, só que a gente tá muito preocupado no máximo. A gente tá muito preocupado em coisas grandes, em libertar uma pessoa, em curar uma pessoa para que ela saia andando, para que ela volte a enxergar. A gente olha o máximo assim, né? E Deus às vezes não, é no abraço, é na E palavra. o maior milagre não é morto ressuscitar, não é cego enxergar. O maior milagre é Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Porque no relato da Bíblia, só há festa no céu, a Bíblia vai dizer, em todos os 66 livros dela. Só há festa no céu, que os anjos vão se confraternizar quando um pecador se arrepende. Então, o maior milagre na igreja, as pessoas, justamente o que você falou, as pessoas vão focar no paralítico andar, no morto ressuscitar, no câncer ser expelido. Mas o maior milagre é na hora do apelo, quando uma pessoa vem se render a Jesus. Por que muitas pessoas vão morrer e vão ficar na cadeira de roda? Por que muitas pessoas vão morrer com câncer, morrer com AIDS ou com qualquer outra doença? Porque aquilo ali vai aproximá-la de Deus. Aí, de repente, a pessoa vai lá, vai focar na cura, na cura, na cura. Mas é o espinho na carne dela, que Deus está usando para salvar a vida dela. Mas quando há uma pessoa que vai aceitar Jesus, vai se reconciliar, é o maior momento espiritual da igreja. E missão se faz de 3 formas, eu costumo dizer. Com o joelho de quem ora. Aquela pessoa que está no anonimato, intercedendo, Senhor, abençoa o missionário. Com as mãos daquele que contribui. Senhor, eu nem oro muito, Senhor. Eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho, enfim, mas eu quero contribuir com quem vai. E com os pés daqueles que vão. Senhor, eu tô aqui. Às vezes, assim, é um chamado específico que Deus diz para ele assim, abandone tudo e vai para a minha obra. Eu vou cuidar, vou sustentar, tu vai fazer. E eu vou colocar minhas mãos. E Deus vai usar essas 2 pessoas, os que vão orar e os que vão contribuir. É um conjunto, né? É um o conjunto. corpo sendo movimentado em peças diferentes, né? Isso aí. Mas isso aí. tem que estar. Como Deus faz as coisas, na verdade. É que às né? vezes a gente Meu Deus. esquece disso, sabe? As coisas simples a gente acaba esquecendo. Como levantar e dar bom dia pro Espírito Santo. Uma vez a gente se preocupa muito, a gente acorda pilhado. Meu Deus, hoje eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que isso. Acorda preocupado. Preocupado se vai dar tempo, se não vai. Dorme 10 minutos a mais, já acorda, já. Meu Deus, não vai dar tempo de fazer nada. E já sai naquela loucura, assim, sabe? E uma vez o Júnior levou uma chamada aqui, que eu não me esqueço. Ele falou, acho que foi até pro pastor Júnior Batista. E o Júnior falou, cara, é que eu queria orar mais, não sei o quê, mas eu não tenho tempo. Aí o Júnior, eu acho que tu vai lembrar, ele falou assim, tu trabalha onde? Ele falou, eu trabalho em Xaxim. Falou, de Chapecó a Xaxim, o que você faz? Entendeu? Exatamente. E ele... Entendeu? Então, assim, esses detalhezinhos a gente não... 5 minutos dentro do carro que você vai trabalhar, que vai pra faculdade, que vai, sei lá, no mercado, em qualquer lugar, é tempo de conversar. Teve um grande pregador, que a frase que ele usava muito em suas pregações é: eu não lembro de ter orado 1 hora, mas também não lembro de ter ficado 1 hora sem orar. Às vezes, quando você não tem tempo de dobrar o joelho e orar, é aquele momento que você está trabalhando, mas está ligado com o Espírito Santo. Está ligado com Deus e agradecendo, pedindo, se queixando. Porque às vezes as pessoas estão doentes porque elas estão procurando recursos errados, né? Estão com ansiedade, estão depressivas, vão se procurar um caminho, um atalho que é mais fácil, digamos assim, vai no médico, o médico caminha para o psicólogo, né? E vai tentar curar a ansiedade, onde a Bíblia vai dizer: lançai aos pés do Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes uma oração, um cotidiano com Deus, um devocional, uma leitura da Bíblia diária. Não precisa ficar 1 hora, 2 horas. Se você puder, amém. Mas se você trabalhar, ficar 5 minutos, 10 minutos ali, só agradecendo, tu vai ver que o teu dia vai ser extraordinário. Entregar, né, os caminhos, entregar o trabalho, entregar a família, é algo importante que a gente às vezes esquece. Uma vez eu tava até conversando com o Augusto sobre Deus, enfim, tudo mais. Daí ele falou, tem uma coisa que me pega, assim, daí ele mostrou uma frase pra mim, até anotei uma vez lá. Mais ou menos dizia, se você tivesse amanhã o que tu agradeceu hoje, o que tu teria? Mais ou menos assim, não lembro direito, sim, assim. E ele falava, isso daí me pega, isso daí me pega. Daí eu nunca tinha escutado.
Eu escutei dele a primeira vez, eu fiquei, meu Deus. Nada. Porque, não, porque muitas vezes, assim, a gente tá naquela correria, a gente tá naquela loucura do dia a dia, de trabalho, de, tem que entregar tal coisa, tem que entregar isso. E, tipo, eu trabalho com TI, então todo dia tem chamado, todo dia tem coisa diferente, todo dia tem desafio diferente pra lidar. Tem que falar com pessoa toda hora, todo dia, e às vezes a gente fica cansado, tudo tal, pensando. Na verdade, eu chego em casa, meu Deus, sabe? E muitas vezes a gente acaba, sabe, caindo na rotina. Esse é o grande problema, é cair na rotina, cair naquela mesmice de sempre, sabe? E uma coisa que aconteceu comigo no ano retrasado foi que eu caí, né, num negócio assim que eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso ganhar mais, sabe? Aí eu chegava em casa e eu ficava, sabe, pensando, não, eu preciso ganhar mais, tal, tal, tal. Então eu ficava pesquisando muita coisa, tipo, referente ao trabalho, sabe? Ficava vendo o referente a isso para crescimento profissional. Eu pensava, meu Deus, eu preciso. Daí uma hora, não, dá dinheiro fazer um canal no YouTube. Pensei, não, vou fazer. Canal de corte, alguma coisa do tipo, de podcast e tal. E eu fiquei naquela pilha. Aí chegou um momento que eu pensei, não, mas não é isso daí, sabe? Não é isso que Deus quer pra mim. E daí foi que tudo foi acontecendo. Na verdade, esse podcast começou a gente começou a fazer um devocional na igreja. Aí o Wellington, que é um integrante nosso aqui do canal, ele falou, mano, e se a gente fizer um estúdio? Eu posso fazer um estúdio lá em casa, não sei o que lá e tal. Daí eu comecei a pensar, comecei a viajar, falei, cara, e se nós fizermos um podcast? Daí ficou, né? Ficou. Daí, vamos começar. Começamos no Pode Mais Crente, tudo. E foi num momento engraçado, porque todo mundo tava, sabe, de dinheiro. Nossa, se juntou um bando de pobre ali fazendo podcast. Cara, mas o que a gente aprendeu nos Não, meu primeiros dias, Deus, nos primeiros ali. na verdade até hoje nós levamos, né, Não, as pancadas choque, né, umas pancadas. E sabe, mesmo naquele tempo nós estávamos tudo lascado, sabe, de dinheiro, não tinha nem como, meu Deus, eu chegava assim, ó, destruído no podcast e saía renovado, sabe, saía renovado mesmo, porque era cada testemunho assim que eu falava, tá, mas eu tô vivendo só isso. E essa pessoa viveu isso. Sabe? E foi Isso é indo, extraordinário, né? sim. E muitas vezes assim, eu pensei, eu vou arrumar um emprego de noite. Mas daí, a primeira coisa que eu pensava, não, mas tem o podcast. Não posso deixar. E a mesma coisa esse ano também. Esse ano, financeiramente, eu não tô bem. Não, sabe? Meu Deus. Mas Deus tem cuidado das nossas finanças, Deus tem ajudado. E por muitas vezes eu pensei, esse final de ano foi um exemplo. Eu tava bem desanimado, assim. Tava pensando, meu Deus, eu acho que não é isso, sabe? Não é isso. O Augusto veio me chamar e falou, mano, ele me passou uma letra de um hino. Aí eu falei pra ele, cara, é muito, muito lindo ver o que Deus tá fazendo na tua vida. E ele começou a falar, sabe? E coisas que às vezes a gente nem tem ideia. A gente não tem ideia. Eu fiquei pensando, meu Deus, sabe? O que Deus faz, que não é a gente, sabe? A gente vive o nosso e, claro, aconselha, fala de Deus, mas, sabe? É muito bom ver o trabalhar de Deus. E isso foi, sabe, uma injeção de ânimo para mim, para continuar o projeto, sabe? Para não parar, para não desistir, para continuar, sabe? E é isso que vai acontecendo. Deus vai dando ânimo, Deus vai dando graça para nós, força, sabedoria. A gente só tem que buscar a presença dele, fazer o nosso aqui. Deus é maravilhoso. Bora. E Deus é muito bom. Deus é muito bom. Mas é isso aí, então, pastor. A gente já quer agradecer aí a sua presença. Foi benção. Muito obrigado. Quem quiser Quanto ver que o deu de pastor tempo, agora né? pregar, ele vai estar quarta-feira, dia 20. Quarta-feira, dia Vai 24, pegar lá, Maria né? Gorete. Benção de Deus. Vamos lá. Você Mas é isso aí, pastor. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Em doar esse tempo e contar um pedacinho da sua história aqui para nós. É importante para nós porque assim a gente já te conhecia, mas conhecendo a sua história, um pouquinho da sua história, a gente começa a ver realmente, né? Porque às vezes a gente fala, não, aquele cara tá ali em cima, eu quero ser igual a ele.
né? A gente já vê a árvore dando fruto, né? Isso aí a gente olha, não, quero ser igual, quero ser igual. E a gente não conhece às vezes, né? Como que começou, aonde que firmou a raiz, aonde que tudo aconteceu, aonde que Deus tocou realmente, né? Para aquilo que acontecer, né? Então a gente pode ver que eu vejo isso, e posso estar errado, mas as pessoas que são mais usadas, elas têm uma experiência com Deus assim incrível, muito delicada, uma experiência de fé, uma experiência assim de força, de renovo, que às vezes não tem explicação, né? Muitas pessoas hoje no Brasil passam por essa situação que você passou, mas não tem força, mesmo recebendo uma palavra, né? Não tem força para continuar, não tem força para retomar a sua jornada, né? Mas graças a Deus o Senhor está aqui. Deus, como você falou, te deu mais uma chance, Mais né? uma chance. E aí, graças a Deus que você aceitou, né? Que te veio essa força também, porque vai da pessoa também, né, pastor? Eu acho, né, ter esse renovo, querer, né? Ver o que está acontecendo ao redor dela. E não é nem situação de rua, né? Às vezes a pessoa em casa mesmo percebeu o que está acontecendo com ela, né? Cuidar dos detalhes, dos pensamentos, das atitudes, né? Aquele afastamento ali, não quero ver mais ninguém. Então, assim, são detalhezinhos importantes que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Às vezes Deus tá falando, Deus tá colocando pessoas ali, né? Às vezes a pessoa tá na madrugada lá, sei lá, assiste o podcast aqui, em nome de Jesus, vai mudar, vai correr atrás, Vai mudar vidas. né? Então é para isso que a gente tá aqui, né? Então veio esse primeiro feedback do amigo e isso aí é gratificante para nós e que, Vai vir muitos ainda. vai, vir em muitos. Amém. nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe, que a sua Amém. agenda esteja cada vez mais Em nome cheia, de Jesus. mas que tenha um tempo para voltar. Vamos voltar Tem que voltar, pastor. Deixa um espacinho pra nós Vamos lá. voltar sim. Amém, pastor? Muito Amém. obrigado mesmo por doar o seu tempo aí. A gente Imagina. sabe como é corrido, né? Tamo A gente junto. tava comentando antes que nem todos se dispõem a vir aqui. Então, Deus continue abençoando você, a sua família, né? Que abra portas aí que o senhor está precisando, procurando, Amém, pedindo. amém. Deus atenda suas orações. Amém? Amém. Pastor, tem alguma palavra para passar pra galera aí que tá assistindo a gente? Tem alguma coisa aí de Deus pra... Meus irmãos, é como o irmão estava mencionando ali, às vezes você vê quem passou por uma situação dessa, nossa, mas então eu posso sair da igreja, eu posso me afastar, eu vou Deus vai me voltar, buscar. e vai ser igual o pastor Misael. Não, eu costumo dizer que a nossa vida, quando a gente nasce, Deus dá um cartão de crédito. Já viu aquele cartãozinho preto ilimitado? Pode gastar como você quiser, Pode. mas um dia a fatura vai chegar. Né? O pastor Misael gastou do jeito que quis, né? Mas quando a fatura chegou, por isso que tem pessoas que não permanecem na igreja. Elas se afastam, Deus traz de volta, mas quando a pessoa volta, é o tempo do pagamento, né? É o tempo do acerto de contas. Então, foram momentos terríveis, foram desertos que eu atravessei, eu tive que atravessar com a minha família, mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, que a todo momento estiveram ao meu lado, estão ao meu lado. Você vê um pastor pregando, como eu e minha esposa, a gente tem um dueto, né, uma dupla, cantando. Nossa, que benção, mas os bastidores é muita oração. É muita As renúncia. pessoas acham que é fácil, na verdade, né? Eu lembro de uma passagem, para deixar para você, que está lá em João, capítulo 11, sobre Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram amigos íntimos de Jesus. Mas chegou um momento que na festa Jesus estava lá. Né? No partir do pão, Jesus estava lá. Do churrasco, final de semana, Jesus estava lá. Mas quando a adversidade bateu na porta de Marta e Maria, que Lázaro estava enfermo, Jesus não estava lá. Então mandaram chamar Jesus depressa. Maria disse, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Então Jesus, vendo a mensagem do mensageiro, permaneceu mais 2 dias onde ele estava. E nessa tarde o Senhor ministrava essa palavra no meu coração e eu perguntava para Deus, por que o Senhor, para Jesus, por que o Senhor não chegou quando Lázaro estava enfermo e não curou ele? Sabe o que Jesus falou para mim? Porque tem situações que não é igual a mulher lá da vasilha, do azeite, da viúva, de 2 Reis, no capítulo 4. Aquele milagre foi de porta fechada, porque só a família sabia o que estava acontecendo. As dívidas eram internas, porque o seu marido havia gastado no reino. Então, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus mandou fechar a porta, pegar as vasilhas e colocar. E o milagre foi de porta fechada. Sim.
Mas o milagre de Lázaro não poderia ser de porta fechada. Por quê? Porque muitas pessoas sabiam que Jesus era amigo íntimo de Lázaro, Marta e Maria, que Jesus ia frequentemente visitar eles. Então, Jesus permitiu que Lázaro morresse para o milagre ser de portas abertas. Tanto que, quando Jesus chega em Betânia novamente, Marta vai correndo. Senhor, se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus falou para Maria, onde é que vocês colocaram, Maria? Está no sepulcro, já cheira mal, faz 4 dias. Abre a porta, abre o sepulcro, porque esse milagre é de portas abertas. Eu não sei o que está se passando pela tua vida. Eu não sei o que está se passando pela tua história. Mas o milagre vai ser de porta aberta na tua vida. Amém. As pessoas que estão vendo você ser humilhado, desprezado, passar por essa prova, por ordem financeira, não sei, conjugal, matrimonial, eu não sei o que está se passando, ou emocional, mas Jesus manda dizer para alguém que vai assistir. Esse milagre vai ser para muitos ver que Jesus está se manifestando na tua vida, ele não te abandonou. Tem um ditado lá no mundo que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, ele não tarda nem falha, ele chega na hora certa. Amém. Nós que somos precipitados, né? Somos a geração do micro-ondas. Colocar ali instantâneo, né? Do miojo. Mas Jesus não. Ele é estrategista em fazer tudo na hora certa. Deus vai mudar a história. Vai haver muitos testemunhos que vão ser contados através da vida de vocês. Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. A gente fica muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. E galera, você que assistiu até agora esse podcast, que Deus continue te falando contigo, te usando para espalhar esse podcast para mais pessoas possíveis. E continue acompanhando o nosso canal. Continue acompanhando, se inscreva. Quem é inscrito é mais bonito, sabia, pastor? Quem é inscrito é mais bonito. Olha isso só. daí, não, isso daí é certo. Quem é inscrito é mais bonito. Sim, sim. Se inscreva, pessoal. Só se inscrever no canal é... Já tá top. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Antes de acabar, eu só quero pedir... Pastor, tu faz uma oração para finalizar? Vamos orar em nome de Jesus. Desculpa te cortar aí, Breno, mas... Vai ser diferente. Esse vai ser diferente. Vai ser diferente de todos. Vamos orar. E que o Espírito Santo possa entrar no seu smartphone, no seu tablet, no teu computador, na sua televisão. Eu não sei de onde você vai assistir esse programa, mas que a presença do Espírito Santo, que a presença de Deus, porque Deus tem pelo menos 3 atributos, que é a sua onipresença. Enquanto nós estamos aqui gravando, Ele está com você aí assistindo. A sua onipotência, que tem todo o poder nos céus e na terra. E a sua onisciência, só Ele sabe o que você está passando nesse momento. Só Ele sabe o que você precisa nesse momento. Então, que a presença de Deus seja com você nesse momento e mude a tua história. Que 2024 venha a ser o melhor ano da tua vida. Eu profetizo um ano de colheita. Tudo aquilo que você plantou na obra. Que o Senhor venha fazer a semeadura, a colheita de Isaac. Que você venha colher 100 por 1 em nome de Jesus. Oramos. Pai querido, nós te louvamos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, por estar nesse podcast abençoado, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida dos teus servos, Senhor, que estão na direção desse trabalho. Deus, em nome de Jesus, aonde houver, Senhor, pessoas que vão se conectar, que vão assistir, Senhor. Pai, que a tua presença, que a tua onisciência, a tua onipresença, a tua onipotência possa transformar vidas e que cada um que for transformado, Senhor, possa mandar uma mensagem contando o seu testemunho, Senhor, como foi impactado por esse programa. Eu profetizo, Senhor, pessoas sendo curadas através dessas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, então, muito obrigado. Fique com essas palavras, com essa oração. Deus continue abençoando a vida de vocês. Não esquece de acionar o sininho, se inscrever no canal, isso ajuda bastante aqui. E como a gente vem falando, conte o seu testemunho, conte sua história nos comentários, peça oração nos comentários. Tem o Instagram também do Pode Seguir Jesus, segue lá, fala com a gente responde o pessoal, pedido de oração, alguma pergunta, manda para nós lá que a gente vai responder, tá bom? Obrigado, patrocinador. Verdade, o MMS. MMS Tecnologia. Sua igreja merece. Copia, mas não faz Sua agora. igreja merece MMS. Até mais, Deus abençoe. Valeu, até mais. Tchau, tchau.